Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 24 de setembro de 2023, 25º domingo do tempo comum, Dia Nacional da Bíblia. Irmãos e irmãs, celebrando hoje a Páscoa semanal do Senhor, experimentamos com força transformadora a bondade e o amor de Deus, que são totalmente gratuitos. Unidos à Igreja no Brasil, celebramos o Dia Nacional da Bíblia neste mês dedicado à Palavra de Deus. Sendo uma igreja casa da palavra, celebremos com fé e devoção este dia do Senhor, ouvindo a proclamação do Evangelho de Mateus 20, versículos de 1 a 16a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, às 3 da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles recebeu também uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só e tu igualastes a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Como que é teu e volta para casa. Eu quero dar a esse que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, pela lógica humana, esse evangelho não tem explicação aos olhos dos homens e das mulheres e dos pensamentos que não são os de Jesus. Os caminhos e os pensamentos de Deus estão acima dos pensamentos e caminhos dos homens na terra. Assim o Cristo tem o que nos dizer, o que falar para a humanidade tão dividida por tantas discórdias, e mudemos nossas perspectivas e construamos o mundo e a nós mesmos conforme os valores do reino. A palavra de Deus devemos nos embeber, pois nos reveste da verdade que não passa jamais. Por isso o profeta Isaías vem nos pedir para buscarmos a Deus abandonando o caminho injusto. Sempre será necessária e importante a conversão em nossa vida, pois assim vamos de fato crescendo nesse relacionamento profundo de amor. Os valores do reino estão ao nosso alcance. Volte para o Senhor e terá piedade. Volte para o nosso Deus que é generoso no perdão. Na parábola do patrão que saiu à procura de trabalhadores para a sua vinha está clara a proposta de Jesus. A justiça divina age no ser humano quando ele abre o seu coração para acolhê-la. Por isso os últimos trabalhadores ganharam a mesma recompensa que os demais, mesmo que tenham trabalhado mais. A justiça divina é sempre completa, total. Nossa medida que é diferente. Cristo chama a todos para a conversão e não somente estes ou aqueles. Sua misericórdia redentora planifica a vida de quem chegou primeiro, como também os últimos que haviam chegado. A medida de Deus jamais é igual à nossa. Devemos pensar como Deus pensa e não querer que Ele se adeque ao nosso modo de pensar. A Deus é importante como acolhemos o seu convite. Por isso nos pede mudança de mentalidade, de pensamentos, de nossa forma, de nosso modo de se nos relacionarmos com o Senhor. Podemos refletir sobre o Evangelho de hoje a partir daquilo que ouvimos na primeira leitura de Isaías 55, 6, 9. Deus não age e não pensa como os homens. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos e vossos caminhos não são como os meus caminhos. As medidas e as sentenças divinas, sempre misericordiosas, estão muito além do arbítrio e da compreensão dos seres humanos. Na parábola, os operários da primeira
primeira hora, no momento do acerto de contas, pensando com os critérios terrenos e humanos, reivindicavam receber mais que os outros todos. O proprietário da vinha, o próprio Deus, bom para com todos, ordenou que chamassem a todos, mas que se começasse o pagamento pelos últimos até os primeiros convocados para o trabalho. Além disso, que o pagamento fosse o mesmo para todos. Uma diária completa, uma moeda de prata para todos, conforme combinado com os primeiros, e o que fosse justo prometido aos outros. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, pois ao fim e ao cabo, Deus bom e justo não diferencia as pessoas em relação à quantidade de obras, mas pela adesão fiel à sua convocação. De outro lado, se lida em chave vocacional, a parábola nos ajuda a entender que Deus, por intermédio de seu Cristo, continua chamando o dia todo. Aqueles que responderam à vocação na primeira hora da vida não ficarão sem sua recompensa, mas não têm o direito de exigir mais para si em relação àqueles que responderam à tardinha da vida. Ao contrário, devem se alegrar com o sim de tantos outros e com um final feliz para todos. Se chamado cedo ou à tarde, o Senhor espera pelo sim e pelo empenho devotado de cada um na obra do reino. Por fim, neste dia da Bíblia, último domingo de setembro, respondamos em oração, que significa essas duas belas expressões da segunda leitura. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. E só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. A parábola, repito, é um ensinamento sobre o seguimento de Jesus Cristo. O relato dos diaristas esperando para serem contratados reflete bem a realidade da Galileia no tempo de Jesus. São pessoas que dependem do trabalho eventual depois de terem perdido suas terras. O diferencial da parábola é que os últimos tenham recebido o mesmo que os da primeira hora. Isso gerou insatisfação e até o olho mau ou mal olhado, como diz o termo original em grego. A parábola seria uma resposta de Jesus à crítica de que ele era feita por se aproximar dos pecadores. A parábola ilumina a comunidade que acolhia os pagãos como trabalhadores da última hora. A dificuldade era aceitar que eles tivessem na igreja os mesmos direitos daqueles da primeira hora. Trabalhar na vinha já é um privilégio. A chegada do reino muda os critérios de retribuição. Será que eu consigo trabalhar pelo reino sem esperar recompensa? Senhor, que a tua palavra germine em meu coração e eu produza frutos de paz e fraternidade no teu reino. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Envolva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo domingo para todos. Venham trabalhar na minha vinha, dilatar meu reino entre as nações, convidar meu povo ao banquete, quero habitar nos corações, unidos pela força da oração, ungidos pelo Espírito da missão, vamos juntos construir uma igreja em ação. Venham trabalhar na minha vinha, espalhar na terra o meu amor. Muitos não conhecem a boa nova, vivem como ovelhas sem pastor, unidos pela força da oração, ungidos pelo Espírito da missão.